Para a mulher que deseja ficar grávida, a idade é sem dúvida o principal fator que determina a chance de sucesso de uma gravidez ou de possíveis complicações, como por exemplo o risco de ter um aborto espontâneo no começo da gravidez. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. A primeira coisa importante é esclarecer que a fertilidade do homem e da mulher é completamente diferente em relação à influência da idade. O homem começa a produzir os espermatozoides na época da puberdade, na adolescência, e produz a vida toda, enquanto que a mulher nasce com todos os óvulos que ela vai ter ao longo da vida, e ela começa a usar esses óvulos no período da puberdade, quando ela começa a ter as menstruações, e esses óvulos vão sendo usados, vão sendo gastos ao longo da vida, até a menopausa, que é quando acaba de vez a função reprodutiva da mulher. Claro que a decisão de engravidar depende de muitas variáveis da vida, pessoal, profissional, do relacionamento. Então é uma tendência do mundo todo que as mulheres hoje em dia engravidem mais tarde, não só aqui no Brasil. A mulher, de modo geral, vai se preocupar mais, inicialmente, com a formação, com a carreira, buscar uma estabilidade profissional, fazer uma pós-graduação, para só depois, então, se dedicar mais à família e aos filhos. Existe uma estatística aqui do Hospital Albert Einstein que mostra que a idade média da mulher que interna no Einstein para o primeiro parto é 34 anos e meio, o que mostra que ninguém hoje em dia engravida de modo geral, principalmente nas camadas de maior poder aquisitivo, muito antes dos 30 anos, que, do ponto de vista biológico, seria a faixa etária ideal para a mulher ficar grávida. Do ponto de vista reprodutivo para a mulher, 35 anos é um marco na fertilidade. Por quê? Até os 30, 35 anos aproximadamente, o impacto da idade no aspecto reprodutivo, da fertilidade, ele vai caindo aos poucos, mas é uma diferença pequena. E a partir dos 35 anos é que isso acontece de forma mais significativa. Uma coisa que o médico nunca deve dizer para a mulher é assustá-la, dizer que ela precisa engravidar logo, porque senão ela não vai conseguir, não vai poder ser mãe. Essa é uma abordagem inadequada, embora infelizmente ainda aconteça muito por aí. A nossa função é esclarecer com dados mais precisos para que ela possa, junto com o marido, tomar a decisão de em que momento ela vai priorizar esse aspecto em relação à sua vida pessoal e profissional. Então, para isso, eu vou mostrar aqui alguns dados mais precisos que eu costumo mostrar para as mulheres no consultório. Por incrível que pareça, não é fácil ficar grávida. Por mais que a gente veja as pessoas engravidando em situações adversas, por incrível que pareça, a chance por mês da mulher conseguir conceber é relativamente baixa. Esse gráfico mostra exatamente esse dado. Vejam que na faixa supostamente ideal dos 20 aos 30 anos, isso aqui é em situação ideal, casal normal, que não tem nenhuma doença, tendo relação no período fértil. A chance por mês do casal conseguir engravidar é em torno de 20 a 25%. Vejam como essa taxa de gravidez espontânea por mês cai bastante, principalmente quando se aproxima dos 35, 36 anos em diante. Essa chance vai girar em torno de 10 a 15% por mês, aproximadamente. E perto dos 40 anos, a chance por mês da mulher conseguir ficar grávida é em torno de 5 a 10% só. Um outro dado extremamente importante que a maioria das pessoas não conhece é o risco de aborto espontâneo no começo da gravidez, ou seja, da mulher engravidar e essa gestação não evoluir além das primeiras semanas. Isso acontece, na média, em torno de 10 a 15% das gestações. Só que esse fator também aumenta muito conforme a idade da mulher avança, que é o que eu vou mostrar aqui nesse outro gráfico. Vejam como o aumento depois dos 35 anos é exponencial. Ou seja, a mulher na faixa dos 35 aos 40 anos vai ter uma taxa que já beira os 20% de risco de abortar espontaneamente. E próximo aos 39 e 40 anos, esse aumento vai para quase 50%. Ou seja, aquela chance da mulher perto dos 40 anos ficar grávida já é baixíssima e a chance dela acabar perdendo a gestação nos primeiros meses é de quase 50%. Esse é o motivo pelo qual as mulheres ouvem que não devem contar muito, espalhar muito a notícia nos primeiros meses de gestação, especialmente nos 3 primeiros meses, porque de fato esse risco de aborto é maior nas primeiras semanas e ele vai diminuindo, mas realmente só é superada essa fase de risco de aborto espontâneo a partir do 3º mês. É dessa fase em diante que a gestação está bem estabelecida e que a maioria das mulheres então entende que é já seguro espalhar a notícia para todo mundo porque ela saiu da fase de risco de perder aquela gestação. O último dado importante relacionado à idade da mulher e ao aspecto reprodutivo é o risco de doenças
cromossômicas relacionadas à formação do embrião e o número de cromossomos, das quais a mais comum e mais falada é a síndrome de Down. Síndrome de Down não é a única, existem outras síndromes também genéticas, cuja incidência aumenta com o avanço da idade da mulher, mas Down é a mais comum e a mais falada. Vejam aqui nesse gráfico como também, conforme a idade da mulher avança, o risco de uma gestação com síndrome de Down aumenta de forma exponencial. Então, depois dos 35 anos, vejam como esse aumento a cada ano é significativo. Claro que uma mulher jovem também pode ter uma gestação com síndrome de Down ou com alguma outra alteração, mas estatisticamente esse risco está diretamente relacionado à idade da mulher. Apesar desse aumento significativo, em números absolutos, a chance disso acontecer ainda é baixa. Vejam aqui numa outra tabela como, perto dos 30 anos, a incidência de síndrome de Down é de aproximadamente um caso a cada 1.000 mulheres. E, perto dos 40 anos, esse número aumenta para 1 para 100. Ou seja, o risco individual ainda é consideravelmente baixo. Uma mulher de 40 anos tem um risco estimado em torno de 1%, mas em relação à mulher mais jovem, isso é muito mais aumentado. Eu mostrei então dados mais objetivos que eu costumo esclarecer as mulheres no consultório de forma a ajudá-las a ponderar melhor em que momento elas vão priorizar esse aspecto da vida pessoal e dos filhos em relação ao resto dos aspectos da vida, da carreira e do relacionamento. E a última coisa muito importante sobre esse assunto é esclarecer as mulheres sobre as técnicas de congelamento de óvulos, que seriam indicadas para a mulher que tem o desejo de ser mãe, mas por diversos motivos pretende adiar muito além dos 35 anos. Isso já é feito de forma segura, tem o principal limitante que é o custo, e sobre isso eu gravei um outro vídeo para explicar mais em detalhes. Então, se você gostou desse vídeo, eu convido a deixar aqui um like, se inscrever no canal. Nós temos vários outros vídeos sobre diversos assuntos de ginecologia e obstetrícia e, especialmente, convido a assistir esse próximo vídeo sobre o congelamento de óvulos. Um abraço. Quai, seu app de vídeos curtos.